Oi pessoal, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Hoje vamos estudar o item 24, a infelicidade real ou a verdadeira desgraça. Interessante a gente falar isso, falar entre felicidade e infelicidade. O que nos leva a isso? Vamos pensar um pouquinho? Porque a gente tem que entender realmente o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que estamos aqui? O que é a felicidade plena? Existe aqui na Terra? O que é a infelicidade? Porque tantas pessoas reclamam que são infelizes. Por quê? Então esse texto vai nos mostrar exatamente a respeito do que seria a infelicidade, dada a compreensão que precisamos ter do nosso objetivo de estarmos aqui na Terra. Por que estamos aqui? Somos seres imortais, já vivemos muitas e muitas encarnações e desde quando iniciamos da primeira reencarnação, quando aprendemos a começar a fazer escolhas, fomos entendendo devagarzinho, muitos ainda não entendem, que somos guiados por 3 leis fundamentais, toda a humanidade. Primeiro, lei do livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha, que é secundada pela lei de causa e efeito, ou seja, a responsabilidade que temos com as nossas escolhas, só nossa, que vai gerar a reencarnação. Então, todas essas 3 leis fazem parte do nosso trabalho evolutivo para evoluirmos. Reencarnamos para quê então? Para quitar essas deficiências que fizemos, escolhas errôneas do passado, para adquirir mais conhecimento e evoluir, mais discernimento primeiro. Então é isso que é interessante a gente pensar sempre, guiado por isso. Então o que traz a infelicidade? Então nós achamos, a maioria da humanidade pensa que a infelicidade real dele, na cabeça, é perder algo, perder um ente querido, perder uns bens, ficar pobre de repente, vir uma doença e desagregar tudo, que isso aí é uma tragédia. Esquecendo-se que isso aí vai ficar tudo aqui na Terra, as coisas materiais, os bens, até nós, os nossos afetos, como nós vamos reencarnar, desencarnar, eles também vão. É assim que funciona, não tem como esquecer disso, né? Então, o texto contrasta a infelicidade aparente, muitas vezes ligada à privação de bens materiais ou a sofrimentos físicos, com a infelicidade genuína que reside no quê? Nas perturbações da alma e nas consequências das nossas imperfeições morais. Esta é a verdadeira infelicidade. As consequências de nossas imperfeições morais, que todos nós temos. Por quê? Porque somos seres ainda que habitamos um planeta de provas e expiações, ou seja, não somos perfeitos. Estamos ainda aprendendo a fazer escolhas. Estamos ainda com deficiência para compreender o porquê do sofrimento. Quando compreendemos, ele fica mais palatável, fica mais fácil da gente trabalhar. Porque nós sabemos que tudo é um ciclo e tudo passa. Então, quando nós aceitamos, resignamos, ou seja, compreendemos o sofrimento, aí a gente abre-se o leque. Nós não seremos mais pessoas revoltosas, de mal com a vida, daquelas pessoas que estão reclamando de tudo, que culpando as outras pessoas por todos os nossos males. É aí que está. Esse olhar para dentro de nós que é importante. Então, o que é abordado nesse texto que estamos estudando hoje? Os principais pontos abordados faz a comparação entre felicidade e infelicidade. Então, Kardec inicia mostrando que a percepção da felicidade e infelicidade é relativa, varia de indivíduo para indivíduo, dependendo das suas necessidades, desejos e grau de evolução espiritual. O que é considerado uma privação para um pode ser indiferente para outro. Cada caso é um caso, não é verdade?
E precisamos distinguir, então, as diferenças entre o mal físico e o mal moral. Então, o texto estabelece uma clara distinção entre os males que afetam o corpo são doenças, privações materiais, e os males que afligem a alma, paixões desordenadas, vícios, remorsos, ansiedade, tudo isso são provocações que nós temos condições de trabalhar. Correto? Outra coisa, qual seria então a verdadeira fonte da infelicidade? Kardec argumenta que a infelicidade real não se encontra nas tribulações externas ou na falta de bens materiais em si, mas sim nas perturbações internas, nos tormentos da consciência e nas consequências negativas das nossas imperfeições morais. Olhem só para vocês verem. Imperfeições morais, trabalhá-las. E qual seria um exemplo, então, exemplos de infelicidade real? Ele ilustra essa ideia com exemplos de pessoas ricas e poderosas que, apesar de possuírem todos os confortos materiais, vivem atormentadas por ambição insaciável, nunca estão satisfeitas, nunca, sempre querem ter. Aquela felicidade é rápida, aquele bem já não está mais, já passa para outro. Aquele relacionamento já não é o que ela esperava, já passa para outro, para outro, para outro, para outro. E vai criando perturbações internas, tormentos da consciência, né? Tudo isso aí. Então, é inveja, ciúme, remorso, medo constante de perder os seus bens, aquela angústia de ficar pobre, vou ficar pobre, como é que eu vou fazer? Então, essa angústia interior constitui, sim, a verdadeira infelicidade. E tudo isso sempre culpando alguém que fez isso, culpando Deus. Muitos falam isso, por que aconteceu isso comigo? Esquecendo que nós somos os donos do nosso destino. Nós criamos o nosso destino através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Lembre das 3 leis: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Então, nós precisamos entender que a ilusão da felicidade material não nos leva a nada. Então Kardec desmistifica a crença de que a posse de riquezas e da satisfação dos desejos materiais traz necessariamente a felicidade. Não traz. Ela demonstra que os prazeres, tudo, essas coisas materiais efêmeras, não preenche aquele vazio da alma. Então as pessoas estão sempre à procura de algo. Sempre. É isso que a gente tem que pensar muito seriamente. Pensar seriamente, vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar as nossas deficiências, vamos trabalhá-las. Precisamos trabalhar. E aprofundar, temos virtudes também. Mas vamos trabalhar. Como trabalhar as negatividades? Olhando para dentro de nós. Como está meu nível de egoísmo, de orgulho? Eu sou uma pessoa ciumenta, invejosa, maledicente. É eu que tenho que saber olhar para dentro de mim e como se eu estivesse olhando para um espelho, conversando com o espelho. Falando realmente o que eu estou sentindo, o que eu sou. Eu não sou essa aparência que eu mostro para os outros, eu tenho a minha aparência interna, é essa que precisa ser mostrada, que precisa ser trabalhada. Não adianta nada mostrar para os outros que eu estou maravilhoso, que eu estou bem, que eu sou espiritualizado, se as minhas atitudes não condizem com isso internamente. Que eu estou mascarando um ciúme, uma inveja, uma maledicência, tudo isso. Vocês entenderam como que a gente tem que trabalhar isso? Então nós temos que nos preocupar com o quê? Com a nossa saúde moral. É onde a verdadeira felicidade reside, na nossa saúde moral, na pureza de consciência, na prática do bem, na busca da evolução espiritual. Uma alma tranquila e em paz consigo mesma, pensem nisso, pode enfrentar todas as dificuldades externas com muito mais serenidade. Veja bem, Deus está dizendo aqui que é da justiça, precisamos quitar. Mas ao mesmo tempo que a justiça dele tem que ser feita, ele nos dá a misericórdia, para que nós possamos amenizar, nos fortalecer para cumprir a justiça. E a misericórdia está aí, através
dos remédios que tomamos, da medicina, dos terapeutas, dos amigos, das pessoas boas que estão sempre conosco, nos ajudando, pessoas estranhas que às vezes falam coisas maravilhosas para nós. Então nós sempre teremos ajuda, principalmente do mundo espiritual. Mas para que os nossos amparadores espirituais possam nos ajudar, nós precisamos estar conectados. Como conectar com eles? Pureza de coração, eliminando a intolerância, a raiva, o remorso, a vingança, tirando isso e pedindo ajuda assim, não para que eles resolvam os nossos problemas, que eles não vão resolver, mas vão nos ajudar a serenidade, a calma necessária para que nós possamos passar a fazer boas escolhas que vão render bons frutos, boas consequências. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo principal da nossa reencarnação. Não podemos perder essa oportunidade. Pensem nisso, estamos aqui exatamente para isso, para ampliar as nossas boas virtudes, para que nós possamos devagarzinho ir eliminando as nossas imperfeições. E tem um exemplo muito claro, fácil da gente entender. Vamos imaginar uma vasilha de vidro com uma água bem turva, suja. Como limpar essa água? A metáfora é isso aí. Essa vasilha com água suja, vamos supor, somos nós que somos imperfeitos, que estamos aqui para reencarnar. Qual seria a maneira que nós podemos exemplificar? Se nós abrirmos uma torneira com água límpida nesta vasilha, devagarzinho, essa vasilha vai se transbordando. E vai se transbordando. O que é essa água limpa? São as nossas escolhas, as nossas encarnações, que nós vamos trazendo para a limpeza. E um momento que essa água, totalmente a água suja, vai ser eliminada, saindo fora daquela vasilha. E estaremos limpos. Esse é o nosso objetivo, a limpeza espiritual, que é o nosso, aonde a nossa meta, o nosso objetivo, chegarmos a sermos espíritos puros. É assim que funciona. É um exemplo bem fácil a gente entender. Hoje, que água limpa eu estou jogando dentro de mim para tirar as minhas impurezas? A água limpa do pensamento bom, das palavras boas, das leituras boas, das interações boas com as pessoas, com meus familiares, com meus colegas de trabalho. É assim, é água limpa que vai limpando, vai tirando e vai nos tornando mais leves, mais compreensivos, menos egoístas, menos orgulhosos, eliminando inveja, ciúme. Esse é o nosso trabalho. É difícil? Pode ser, mas não é impossível. Basta que nós possamos dar o primeiro passo e não parar mais. Não importa a velocidade, não importa a chegada, importa o caminhar. Não podemos parar de caminhar. Nós devemos pensar, sim, na nossa vida futura. O que estamos trazendo para as próximas encarnações, para a nossa vida no mundo espiritual, que se chama erraticidade. Precisamos sim, porque lá, quando fecharmos os olhos aqui, seremos as mesmas pessoas que estamos aqui agora. Ninguém desencarna, torna-se um anjo. Seremos as mesmas pessoas. Se eu for uma pessoa boa, trabalhando para ser melhor, eu vou continuar no mundo espiritual, também sendo essa pessoa boa, trabalhando para menor. Se eu estou aqui só para o ter, apegado a bens, a pessoa, esse apego doentio aos prazeres, às coisas materiais, como que eu vou estar no mundo espiritual que não tem coisas materiais? Vou ficar vagando por lugares tenebrosos às vezes. Temos que pensar sim, compreendendo que somos seres imortais, que quem morre são os nossos corpos. O espírito é imortal, nunca morre. Então, vão refletir no mundo espiritual então as consequências das nossas ações. Então, aí que a gente vai ter que entender que sim, essa consequência negativa é a verdadeira infelicidade real, porque ela tem consequências que nós não conseguimos eliminá-las e às vezes aumentamos mais ainda para as nossas próximas encarnações. Então, aqueles que acumulam débitos morais e vivem em desarmonia com as leis divinas, carregarão o peso dessa infelicidade em suas futuras existências. Vale a pena? Se hoje está ruim,
pode ficar pior. Até que seja eliminada tudo. Por que não começar agora? Não podemos perder a oportunidade dessa encarnação. Nós não sabemos quanto tempo nós demoramos para conseguir essa oportunidade. Então vamos aceitar como somos, aceitar nosso corpo, aceitar nossa família, aceitar tudo aquilo que não pode ser mudado. Esse é o nosso objetivo. E trabalhar sim para aquilo que pode ser mudado. Vamos trabalhar. Nasci numa família pobre, humilde, que não tinha nada. Vamos trabalhar, vamos estudar, fazer um pouco de esforço que a gente consegue chegar a ser um bom profissional, para ter uma vida boa, tranquila, materialmente falando, sem apegos, mas vivendo bem. Tudo isso é inerente do progresso. É o progresso moral, que também chega automaticamente com o progresso material. São consequências boas. Não nos apeguemos ao ter, vamos pensar um pouquinho no ser. Para isso, precisamos da compreensão e da fé. Então, diante de todas as provações que todos nós passamos por isso, porque somos imperfeitos, trazemos de outras existências, todos nós. Então, tendo a fé e essa compreensão, diante das provações, das expiações da vida, são inevitáveis, isso aí é fundamental. A fé e a compreensão é fundamentável. E a crença na justiça divina. Deus é soberanamente bom e justo. Ele não condena ninguém e não perdoa ninguém. Ele nos dá a oportunidade de nós aprendermos com as nossas escolhas para seguirmos adiante. Então, tudo isso vai atenuar o sofrimento. A infelicidade real, aquela que recorre das nossas próprias faltas, só pode ser superada por quê? Pela nossa reforma interna, a nossa mudança. E isso sim pode ser mudado. Como dizia Paulo, matar o homem velho e renascer um homem novo. A pessoa nova, com novas ideias, tirando as negatividades do passado. Não adianta ficar lamentando o erro, não adianta, já foi feito. O importante é não errar mais, é reconciliar com o passado de alguma forma, quitar aquele passado enquanto estamos aqui. Tem uma passagem do Evangelho interessantíssima que fala assim, que a pessoa foi levar a oferenda no altar, foi dito a ele, vai lá, reconcilie-te com o teu inimigo, e depois você vai fazer aqui. O que quer dizer com isso? Vai fazer a sua oferenda. Que para fazer a oferenda, falarmos com Deus, nós temos que estar em harmonia, não só conosco, mas também com todos que nos circulam. Essa, sim, é a verdade que nós precisamos compreender. Então, gente, é isso que vale a pena. Pensar na vida futura, o que vai, de acordo com as nossas escolhas, vai ser o reflexo, não só nessa vida, mas também na vida futura, na erraticidade, para que a gente possa entender um pouquinho o que é realmente o que é a infelicidade. Que muitas das coisas que nós achamos que é felicidade são como se fosse assim, o ópio da alma. Doura uma pílula, falando que isso é bom, você vai ter, você vai conseguir, você vai ter milhões e bilhões e bilhões, não importa o que você fez para ganhar. Oh, doce ilusão. Nada fica sem acerto. Tudo que é desequilibrado no universo será reequilibrado por nós, através das nossas futuras existências. Então, pensem nisso. Vamos cuidar sim do nosso futuro, fazendo boas escolhas agora, enquanto estamos aqui. Pensem nisso, vale a pena. Então, a doutrina espírita, ao iluminar a verdade, ela mostra que essas aflições são inerentes de escolhas nossas, feitas no passado ou agora, que precisam ser reparadas. Com a nossa melhora, nós iremos reparando devagarzinho tudo aquilo ali. Quando um familiar que nós não combinamos, com certeza fomos alguma coisa, quem sabe um de nós foi o verdugo do outro no passado, que veio nascer junto para quê? Para que haja tolerância, que se transforme em amor, em paz, em concórdia. Quita-se a dívida. Vocês pensaram nisso? As dificuldades de relacionamento que temos, tudo faz parte. Aí que entra a nossa tolerância, a nossa calma, a nossa conexão com o divino, para que as coisas boas aconteçam. Então, toda essa reflexão, essa compreensão, serve por quê? Para nos convidar, para direcionar os nossos esforços para o desenvolvimento das nossas qualidades morais, buscando harmonia interior,
como o caminho para uma felicidade mais profunda e verdadeira, que transcende as alegrias passageiras do mundo espiritual. Pensem nisso com carinho, vale a pena. Vamos trabalhar no ser. O ter é o necessário. O ser, sim, é o mais importante, porque estamos fazendo hoje o nosso futuro. Pensem nisso com carinho. Até a próxima semana, como estaremos estudando o item 25, a melancolia. A todos, um forte abraço.